Olá pessoal, meu nome é Leonardo T1 de Moraes, eu sou sócio do T1 de Moraes Advocacia Empresarial. Nesse nosso terceiro vídeo sobre os regimes de comunhão de bens que existem no Brasil, nós vamos conversar sobre o regime da separação total de bens. O regime da separação total de bens, seguindo o que vocês já aprenderam nos últimos dois vídeos, que falamos sobre comunhão parcial e comunhão universal de bens, o primeiro ponto que vamos abordar é: quem meia não herda. Na separação total de bens, no caso de um óbito, em que o cônjuge que faleceu deixa o cônjuge sobrevivente e 3 filhos, no regime da separação total de bens, assim como no da comunhão universal, não faz muita diferença em qual idade houve o casamento. Porque, diferentemente da comunhão parcial, não há uma parte de bens em que há ameação e outra parte em que há a herança, vamos dizer assim. Então, na separação total de bens, o que acontece no caso de um óbito é o seguinte: metade dos bens compõe a disponível, que é o quê? São aqueles bens que a gente pode testar. A outra metade compõe a legítima. A legítima será partilhada entre cônjuge sobrevivente, porque ele não meiou, então ele herda, e os 3 filhos. Um ponto importante para vocês saberem do regime da separação total de bens é que o cônjuge sobrevivente nunca poderá receber uma parte inferior a 1/4. Então, caso eles tivessem 4 filhos, e se fosse dividir igualmente entre os 4 filhos e o cônjuge sobrevivente, ficaria 1/5 para cada um, né? Mas o cônjuge sobrevivente vai receber sempre pelo menos 1/4. Ainda no regime da separação total de bens, vamos conversar agora sobre o que acontece no caso do divórcio. No regime da separação total de bens, diferentemente do regime da comunhão parcial e da comunhão universal, os cônjuges reservam para si, durante toda a constância do matrimônio, a disposição dos seus bens. Então, alguém casado em separação total de bens, por exemplo, não precisa da assinatura do cônjuge para obter um empréstimo, um financiamento, alienar um bem que esteja em seu nome. Esses são os bens particulares. Então, no caso de divórcio, na separação total de bens, não há que se falar em partilha dos bens de nenhum dos cônjuges. O que for de ambos os cônjuges estará com os nomes deles. Como se quando você compra um imóvel juntamente com um terceiro, e você tem lá na matrícula do imóvel o nome seu e deste terceiro. No caso da separação total de bens, e no caso de você adquirir um bem juntamente com o seu cônjuge, terá que constar da matrícula ou do contrato o nome dos dois. Pessoal, o que eu tinha para falar com vocês sobre separação total de bens era isso. Se você quiser ficar antenado ao mundo dos negócios e como ele se relaciona com o direito, acompanhe os nossos vídeos nas mídias sociais. Até a próxima!